autor de Boku no Hero cometeu um deslize ao colocar um dos nomes dos personagens na última versão do mangá, no último capítulo do mangá. Nesse vídeo eu vou te mostrar qual foi esse erro e por que você também não deve cometê-lo nas suas histórias. Olá, criaturinhas Mythfest, seja bem-vindo ao Lição Nerd, aqui você aprende lições valiosas para sua vida com as histórias que a gente já ama. A lição de hoje é baseada em Boku no Hero, não na história contada pelo anime e pelo mangá, como eu já fiz uma série aqui, eu vou deixar o card para você assistir, mas na história aqui, no mundo real, baseada num erro, num equívoco que o autor de Boku no Hero fez e que causou grande polêmica e impacto também na venda dos mangás. Pode parecer mimimi para algumas pessoas, mas a gente sabe muito bem o quanto a China, Coreia e até mesmo o Japão são muito apegados e respeitam muito a sua história, os seus antepassados. E aqui no Brasil, ou em qualquer lugar do mundo, a gente sabe que vira e mexe alguém tem que vir a público pedir desculpas quando faz alguma referência ao Holocausto, à tortura que os judeus sofreram na Segunda Guerra Mundial. E o que aconteceu lá foi muito parecido. Sem dar spoiler do mangá, na sua última versão foi revelado o nome de um dos personagens da Liga dos Vilões, novo personagem. Na verdade não é novo, se eu não me engano ele já apareceu sim anteriormente, mas sem destaque, ele só apareceu. É o médico da Liga dos Vilões, no nome dele existe uma palavrinha que causou toda essa polêmica. Essa palavra é a Murata. Essa palavra, meus amigos, era usada simplesmente pelos soldados japoneses ao se referir a cobaias humanas. Para quem não sabe, na Segunda Guerra Mundial, assim como os judeus sofriam na mão dos alemães, assim como Hitler fazia muita tortura em experimentos médicos com cobaias vivas, utilizando os judeus, lá no Japão, que era aliado da Alemanha e que também pregava a supremacia dele em cima dos outros países, da China e da Coreia, eles também usavam chineses e coreanos para esses experimentos médicos bizarros. E o nome dessas pessoas que eram utilizadas era justamente Murata. Denominavam eles exatamente com esse nome. O nome Murata, se a gente for olhar de forma inocente, uma tradução livre, pelo menos segundo as minhas pesquisas, significaria simplesmente tora de madeira. Só que com todo esse peso, com toda essa carga que esse nome tem, você imagina o porquê que causou tanta polêmica. Até porque, imagina só, como eu falei, ao comparar se alguém faz alguma piada com o Holocausto, ou mesmo se referencia de uma forma que não seja séria ou com respeito, já causa uma grande polêmica, já causa uma grande dor para as pessoas que tiveram seus parentes lá, e até pessoas que conseguiram fugir, escapar e contam essa história do como era o terror de viver ou de ver de pessoas sendo torturadas dentro dos campos de concentração. A coisa é bem parecida. Imagina que hoje existem milhares de chineses, de coreanos, que ainda guardam ressentimento com os japoneses justamente por ter seus parentes utilizados nesse local, de ter sido utilizado como cobaias bizarras. Traz dor, traz revolta, com certeza, tocar no nome desse, ainda mais referenciar ele a esse tipo de personagem. Porque o nome foi justamente dado ao médico da Liga dos Vilões. E nós sabemos muito bem que o pessoal da Liga dos Vilões, eles não são de brincadeira. Boku no Hero não é um anime para criança. E com certeza esse cara deve fazer muita maldade. E ele também deve adorar fazer esse tipo de experimento. A gente pode comparar aí que o quanto o Overhaul fazia lá com a Eri e o que esse médico, então, não fará mais? Qual é o peso? Então, muito provavelmente, sim, foi uma referência muito clara a esse tipo de tortura. Seria alguma coisa, simplesmente uma referência histórica por parte do autor japonês. Só que para as pessoas que leram e, de fato, tem essa história marcada do lado de quem sofreu, isso deve ter sido uma afronta, assim, fora do normal. Tanto que o anime está banido. O anime e o mangá está banido na China e eu vi boatos de que também estaria banido da Coreia. Tem noção do quanto isso é muito pior do que um cancelamento? Porque não é que o anime foi cancelado porque não fez sucesso. Ele causou um desconforto tão grande que ele foi banido do país. Justamente porque ninguém acreditou que foi algo por acaso. Por todas essas referências, justamente pela personalidade do personagem no mangá e da posição dele, com certeza é muito difícil defender que tenha sido por acaso. Tudo na história precisa ter um significado. Autores experientes sabem disso e adoram referenciar. Eu mesma amo fazer referências, mas a gente precisa tomar muito cuidado. Como a gente vai abordar essa referência? Como a gente vai se referenciar a ela? E foi de uma forma equivocada
que o autor de Boku no Hero acabou colocando essa referência ali dentro do mangá. Só que acabou que o nome trouxe não só a referência da carga maligna do personagem, mas trouxe uma carga negativa para a história como um todo. Quando você na sua história for querer abordar um tema polêmico, eu sei, é óbvio que ele é para causar polêmica, mas tome cuidado para saber se você não está ofendendo outras pessoas. Principalmente uma história desse porte mundial, ele deveria ter tomado um pouquinho mais de cuidado ao ter referenciado essa palavra. Bom, se eu não me engano, a Jump já liberou uma nota se desculpando e que vai retirar o nome do personagem, vai trocar o nome do personagem antes mesmo das versões impressas saírem. Todos nós estamos suscetíveis a erro, isso é fato. Ninguém quer jogar pedra também no autor de Boku no Hero, porque talvez, mais uma vez, ele não tenha feito para ofender ninguém, mas a gente, com uma história mundial, no nível que ele tem, seria muito fácil ele pensar que sim, isso poderia causar um mínimo de polêmica. Cabe você entender os dois lados da história e lidar com a situação, assim como eles estão tentando dar a volta por cima nisso. Minasan, é isso por hoje. Tome muito cuidado com as referências que você vai fazer na sua história. Se você quer aprender a fazer histórias tão legais quanto Boku no Hero, mas sem cometer esses deslizes, eu vou deixar aqui embaixo uma aula grátis e um e-book também para te ajudar a dar seus primeiros passos na sua história. Beijo grande e até a próxima!